Oi, gente! Vamos para a nossa aula de projeto de vida. Eu sou a professora Aline e hoje nós vamos começar um assunto sobre os valores profissionais. Então, o primeiro assunto vai ser ética. Então, o que ética tem a ver com valores profissionais? O nosso objetivo é identificar a importância da ética para o desenvolvimento de relações sociais e profissionais. Então, vamos lá. Você sabe o que é ética? Outra palavrinha emblemática, cheia de significados, que todo mundo usa no cotidiano. Será que uma postura ética é importante para a nossa vida pessoal e profissional? Tenho certeza que vocês nunca viram essa palavra com uma conotação negativa, né? Então a resposta é sim. Quando você ouve falar na palavra ética, o que vem à sua cabeça? Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e o Datafolha, ao ouvir a palavra ética, a principal ideia que passa na cabeça dos jovens brasileiros é o respeito ao próximo, para 22% dos entrevistados, e outras respostas foram ser educado, 12%, ter conduta moral, 5%, ter bom caráter, 4% e ser honesto, 4%. E vocês, dessa estimativa, qual vocês acreditam que representa ser ética? Então, o que é? Vamos começar aprendendo a origem dessa palavra. Então, da sua origem até o nosso uso cotidiano, né, vai ter alguma mudança. Mas, então, a palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, costume ou hábito. Entende-se por ética um ramo da filosofia que se dedica aos estudos dos valores morais e princípios legais do comportamento humano perante a sociedade. São regras e normas impostas pela sociedade ou por um determinado grupo de pessoas. Sem a ética, a sociedade viveria um caos. Então vamos lá, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre essa diferença entre moral e ética, que são palavras que sempre se confundem, mas a ética então ela é um ramo da filosofia, a princípio, que vai refletir sobre o comportamento humano, sobre quanto a gente segue as regras da moral, que mais? Sobre a questão de caráter mesmo. Então ética tem esse paralelo com o caráter, né? Com a nossa personalidade, como a gente age na sociedade. E sem a ética o mundo viveria um caos. Então pense que se todo mundo fosse antiético, né? Todo mundo fosse corrupto, pulasse a catraca do ônibus, etc., o mundo seria um caos, não teria uma ordem, certo? A questão é, será que nós sabemos verdadeiramente o que é ética? Às vezes confundimos com moral, mas a moral é um conjunto de hábitos e costumes que orientam a vida em sociedade, enquanto que a ética é o questionamento sobre os valores morais que guiam o comportamento da sociedade. Então, mais ou menos assim, a ética é essa reflexão sobre a moral. Tipo, será que eu vou seguir a moral ou não? O que é a moral? Essas regras impostas pelo meio social. Não roubar, não matar, não praticar bullying. Então, isso é a moral. Todo mundo sabe que essas leis sociais existem. E aí a ética é a questão dessa reflexão. Essa moral sendo praticada pelo indivíduo e refletindo sobre ela. Deu para entender? Bem filosófico esse assunto, né? Mas agora a gente vai mais para a prática, vai ser mais fácil de pensar sobre. Ou seja, a moral é criada socialmente, enraiza-se nas sociedades por meio do hábito e da tradição e diz o que pode ou não ser feito. Então a moral é essa ideia do que é certo e o que é errado e que a gente vai aprender na escola, na família, etc. Já a ética dedica-se a refletir sobre as ações morais, determinando o que é certo ou errado, o que deve ser mantido como um processo moral legítimo e o que deve ser retirado desse processo para a melhor convivência entre as pessoas de uma determinada sociedade. Então a ética é essa questão, vamos pensar se essa moral ainda serve, se isso vai fazer com que a gente conviva melhor em determinada sociedade.
E a ética no cotidiano refere-se aos princípios que regem o comportamento dos indivíduos. Algumas situações do cotidiano podem ilustrar o que é agir de maneira ética, sendo elas mais simples ou mais complexas. Tentar se beneficiar a partir de uma ação incorreta é não agir de forma ética, como furar uma fila no banco para ganhar mais tempo ou se apropriar de algo que não te pertence, independentemente do valor em questão. Então a ética, pensem nesse exemplo de quando as pessoas se beneficiam de serviços públicos sem passar por uma fila, por uma questão burocrática, mas porque tem um conhecido dentro da política, dentro dessas esferas assim. Então, provavelmente vocês já viram um caso, geralmente isso causa muita revolta, né? Nossa, essa pessoa nem precisava receber um benefício social, mas ela foi antiética, mentiu sobre as suas questões financeiras, por exemplo, e conseguiu uma coisa que ela não deveria. Isso foi antiético. Algumas pessoas que realmente precisavam daquele benefício ficaram sem, por causa de uma pessoa que agiu sem ética, certo? E a ética profissional? Mas e nos ambientes profissionais? Será que é importante uma postura ética? Com certeza. Todo profissional deve agir eticamente, respeitando o seu campo de trabalho, as normas de conduta da profissão, os colegas de trabalho e todas as pessoas que estão à sua volta. Então a ética tem essa questão com o respeito, né? Se você respeita seus colegas, o seu ambiente, você está sendo uma pessoa ética. Então, a ética profissional nada mais é que a forma que uma pessoa deve agir em relação às outras pessoas e instituições, incluindo a própria empresa onde trabalha. Todos os integrantes da equipe vão usar dos mesmos princípios éticos profissionais, mesmo que cada um possua valores próprios. Por que é importante a ética no trabalho, a ética profissional? Porque na vida nós temos diferentes formas de moral, diferentes formas de ética, né? Vivemos de maneiras distintas, mas ali no ambiente de trabalho, assim como na escola, nós temos que conviver juntos. E aí a gente tem que ter uma ética que todo mundo siga, certo? Que mesmo que ela seja diferente do que a gente fazia em casa. Então, se em casa a gente trata as pessoas de uma maneira mais informal, talvez até com um xingamento, uma gíria, uma piadinha, dentro da vida profissional, isso é antiético. Então, por isso que a gente tem que ter, dentro do profissional, assim como na escola, uma ética a ser seguida diferente do nosso ambiente, certo? Geralmente, esses princípios são reunidos no chamado Código de Ética Profissional. Cada profissão tem o seu próprio código. Há, no entanto, princípios éticos universais que se aplicam a todas as profissões, como a honestidade e o respeito. Então, cada profissão tem o seu próprio código de ética, por esse motivo que eu falei anteriormente. Vão lá, já pesquisem a profissão que vocês querem seguir, pesquisem o código de ética para pensar, será que eu quero seguir esse código? Aposto que sim, né? Mas, no geral, honestidade e o respeito são suficientes já, né? É um código universal para todas as profissões, todos os ambientes. Se você respeita as pessoas e é sincero com elas, fala sempre a verdade, vai dar tudo certo. Como garantir postura ética no trabalho? É preciso ter responsabilidade para saber gerar seu próprio trabalho e cumprir com os prazos estabelecidos. Muitas vezes, para um trabalho em grupo funcionar bem, é preciso que todos façam a sua parte dentro do prazo. Então, ética tem a ver com responsabilidade. Pensem aí quando vocês fazem um trabalho na escola e depende de cada um fazer uma parte, que vocês sempre fazem isso, eu sei. Que vocês não veem na íntegra, né? Cada um faz um pedacinho, cada um lê um parágrafo. E se uma pessoa demora para fazer a sua parte, o todo não consegue entregar o trabalho no prazo. E todos vocês, 5 pessoas do grupo, vão ficar sem nota por causa de uma pessoa que foi antiética e não cumpriu com o prazo. No mundo do trabalho isso também acontece, né? Se a empresa faz um produto final, cada setor tem uma responsabilidade, se um setor não faz algo do produto, o produto final vai atrasar e toda a empresa vai ser prejudicada.
Ter honestidade para ser verdadeiro com os colegas e os gerentes, informando sobre eventuais problemas e reconhecendo os erros quando for necessário. Então, outro aspecto importante para ter uma postura ética no trabalho é a honestidade, de novo, né? Mas pense em um exemplo, você fez alguma coisa errada ali e acha que não vai ter um grande impacto e você não quer assumir esse erro. Acaba que esse erro vai ter consequências, né? E aí, lá, em algum momento, alguém vai descobrir. Então, tem que ser honesto para ter uma postura ética nesse trabalho. E vamos de atividade agora sim. O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, mas difícil de ser respondida. Escreva um parágrafo sobre como devemos agir eticamente em relação aos outros. Então, vocês vão recapitular as principais ideias do que a gente falou até aqui sobre os princípios éticos. Então, escrevam aí e já voltamos.
E aí, conseguiram desenvolver essa ideia? Acho que sim. A resposta é pessoal e deve levar em consideração aspectos como honestidade e respeito ao próximo. Então não é tão difícil não é tão difícil assim. E vamos continuar. Aqui vão algumas dicas para você ter uma postura ética no seu ambiente de trabalho e, por consequência, garantir sucesso na sua carreira e na sua vida pessoal. Então essa é uma coisa simples, a gente tem que ter ética no ambiente de trabalho, porque senão a gente vai perder o emprego, né? A chance da gente não ter sucesso na vida profissional é imensa. Por isso é importante a gente refletir desde já sobre essas questões de como ter uma postura ética nesses ambientes. Então, primeiro, gerencie o seu tempo com sabedoria. Seja pontual, cuide o seu registro do seu relógio ponto, cumpra os prazos das tarefas solicitadas. Meu Deus, a gente tem 15 anos e já tem que pensar em relógio ponto. Sim, muito importante. Ser pontual é uma das coisas mais importantes, né? Você não é ético se você chega atrasado todos os dias, se você tenta dar um jeitinho de não aparecer ali o seu registro de atraso e não cumprir os prazos estabelecidos. Depois, que a gente já falou bastante, honestidade. Colabore com o desenvolvimento profissional dos seus colegas, compartilhe ideias criativas em projetos e reconheça os seus erros quando necessário. Já falamos sobre o reconhecer os erros e essa questão de ajudar os colegas. Isso é muito importante também, se a gente está percebendo que o colega tem uma dificuldade ou nós temos ideias para contribuir com o que ele está fazendo, é muito importante que a gente ajude, né? Ao invés de ter essa ideia de competição, não, vou deixar que ele faça pior do que o meu trabalho, ser honestos é dizer, eu entendo desse assunto e eu posso te ajudar, certo? Outra atitude é a organização. Mantenha sua mesa de trabalho organizada. Caso você compartilhe arquivos na nuvem com a sua equipe, deixe todas as pastas e arquivos organizados e propriamente nomeados. Para os arquivos físicos, a regra é a mesma. Mantenha-os organizados e nos locais destinados. Respeito. Priorize as boas relações no ambiente de trabalho, escute todas as opiniões com respeito, mantenha o equilíbrio e a calma, mesmo em situações difíceis. Então, você está passando por um momento difícil ali, se sente provocado, tente manter a calma, não seja desrespeitoso. E escute a opinião dos demais, seja atento, escutativa. E por fim, ritmo de trabalho. Faça o melhor possível para realizar as tarefas. Fique atento aos detalhes. Caso o celular atrapalhe o seu ritmo de trabalho, procure desligá-lo ou guardá-lo na gaveta. Então, tenha um ritmo de trabalho, produza sempre o seu melhor, o que você alcança ali e tente não se distrair. Essas são umas atitudes simples, né? Que são atitudes éticas e vão ajudar a nossa vida profissional. Vamos para um estudo de caso aqui agora, para ver o que vocês fariam nessa situação, refletir sobre o que é ético e o que é antiético. Então, nossa última atividade. Eduardo é estudante do ensino médio e precisa trabalhar para ajudar a família. Ele está desempregado e apareceu uma ótima oportunidade de trabalho. Tem até uma entrevista marcada para essa manhã, só que ele não ouviu o despertador do seu celular tocar e está atrasado para a entrevista. Quem nunca? Quando chega ao terminal de ônibus, encontra uma longa fila e já percebe que não conseguirá ir no primeiro ônibus. Ele olha para os lados e pensa em furar a fila e correr ao invés de caminhar para conseguir chegar dentro do horário, ou ligar para a empresa e inventar uma desculpa. Eduardo fica pensativo sobre o que fazer. Você consegue identificar nesse relato algumas atitudes antiéticas do Eduardo? Que tal criarmos uma lista de ações éticas para melhorar a atitude dele, inclusive para a sua futura vida profissional? Então façam uma listinha aí. Quais atitudes ele tomou que foram antiéticas? E outra listinha de quais seriam as atividades éticas e ideais. É isso.
E aí, gente, qual foi a lista? Conseguiram identificar o que foi antiético nessas atitudes do Eduardo? Ou para vocês foi tudo normal? Tudo bem ele inventar uma desculpa, furar uma fila? Bom, resposta: independente da decisão, todas responderão a valores que vêm da sociedade e da própria pessoa. Essa decisão, porém, é sempre tomada pela própria pessoa, a partir de uma reflexão ética. Assim, tomamos decisões a partir da nossa autonomia individual, influenciados por valores, regras e contextos em que vivemos. A ética, portanto, está sempre presente nas nossas relações com os outros. Deu para entender? Esse fechamento dessa atividade vai nos ajudar a pensar nessa diferença entre moral e ética. E retomando então, refletimos sobre a ética e seus desdobramentos sociais e profissionais. É isso, gente. Fiquem bem e até a próxima.